Quero convidar os amados a abrir a Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2 apenas. 1 ao 5? Tá. E Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Peço a você com insistência que pregue a palavra. Insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. amém. Queridos, como os amados sabem, né, esse texto é uma das últimas exortações de Paulo a seu filho na fé, Timóteo. São palavras de um homem que estava à beira da morte, né, com um atestado de óbito no bolso, mas que está ainda preocupado com o futuro da pregação da palavra. E isso torna essa exortação ainda mais solene, mais importante para cada um de nós, né? Eu quero dar, queridos, aos amados alguns conselhos com base em nosso texto, com base nesses textos que lemos, nos versículos. Na verdade, eu vou ficar somente no 1 e 2, tá? E talvez semana que vem abordemos o versículo final do versículo 2 e até o capítulo 5. Primeiro conselho que Paulo dá a Timóteo e serve para cada um de nós. Preguem sempre com a consciência de que vocês estão diante de Deus e não de homens. Paulo diz logo aí no início, na presença de Deus e de Cristo. Paulo está lembrando aqui a Timóteo que todo pregador, inclui eu e você, todo aquele que sobe ao púlpito diante de Deus, ele tem que estar, é claro, o óbvio, na presença de Deus. Ou seja, antes de falar aos homens, ele está diante do Senhor. Até porque, queridos, o pregador, ele não presta contas primeiro para a igreja, nem aos irmãos, nem à liderança. Ele prestará contas ao Senhor por tudo aquilo que pregou e também por tudo aquilo que deixou de pregar. Aquilo que ele omitiu, né, que deveria ter anunciado, mas se acovardou, achou que o assunto era muito pesado, inconveniente. Então, nós não podemos fugir de nenhum tema complexo, difícil. Isso porque a palavra não pertence ao pregador, ela pertence a Deus. Por isso, queridos, devemos ter sempre o Senhor em mente ao transmitir a tua santa palavra. Quando entendermos essa verdade, né, quando compreendemos isso, a nossa maneira de pregar, ela muda. E muda completamente. E com essa atitude, nós deixamos aí de buscar o aplauso humano, o reconhecimento humano. Deixamos de nos preocupar em agradar as pessoas, deixamos de buscar visualização no YouTube, porque esse não é o objetivo máximo nosso, não é, né? Isso porque o nosso maior desejo, a nossa maior meta não é agradar homens, é agradar a Deus. Até porque, queridos, a aprovação dos homens é passageira, é ou não é? Mas a aprovação de Deus, ela é eterna. E glória a Deus, queridos, que em nossa igreja, cada pregador tem total liberdade para buscar a direção do Espírito Santo e escolher o texto que irá pregar. Cada um deles. Eu nunca impus para ninguém, você tem que pregar sobre determinado assunto ou colocar um esboço na mão de alguém para poder pregar da minha maneira. Não, queridos. Isso é um privilégio para cada um e também uma grande responsabilidade. Infelizmente, nem sempre é assim que acontece, né? Existem igrejas em que o pregador só pode falar sobre determinados assuntos. Há lugares em que os temas como pecado, arrependimento, inferno, lago de fogo, juízo, Satanás e santidade praticamente desapareceram dos púlpitos. São assuntos proibidos
e muitas denominações gigantes. Fala-se muito sobre prosperidade, fala-se muito sobre autoestima, sobre sucesso, como conquistar, como ganhar, como vencer, como derrubar o Golias e assim por diante. Mas pouco se fala sobre conversão, sobre cruz, renúncia, vida santa. Porém, queridos, o pregador fiel, ele não escolhe apenas as mensagens que agradam os ouvintes. Isso não é o ponto. O pregador fiel anuncia todo o conselho de Deus. Eu quero te aconselhar isso também, queridos. Né? A tratar de céu, tratar de inferno, tratar de todos os temas, de arrependimento, santidade. Isso é fundamental. Ele prega, nós temos que pregar aquilo que Deus quer que a igreja ouça. Às vezes Deus traz uma palavra de consolo. Isso acontece geralmente. Outras vezes é uma palavra de exortação. Em alguns momentos, às vezes é uma palavra de esperança, a esperança da segunda vinda, por exemplo. Em outros, uma mensagem de arrependimento. Todas essas mensagens são necessárias. Portanto, nunca suba ao púlpito pensando: será que eles vão gostar dessa mensagem? Será que eu vou agradar para quem eu estou pregando? Amados, tenha isso em mente. Suba ali pensando o seguinte: será que Deus será glorificado com aquilo que eu vou pregar? Porque no fim de tudo, não estaremos diante dos homens para prestar contas. Estaremos diante do Senhor, aquele que conhece o nosso coração, aquele que pesa as nossas motivações e aquele que julgará com perfeita justiça o ministério que ele mesmo nos confiou. Portanto, queridos, quem vive aí consciente da presença de Deus, ele não negocia a verdade para receber aplausos. Conta-se, por exemplo, que Charles Spurgeon, ele costumava subir os 15 degraus lá do tabernáculo metropolitano, repetindo e orando: eu creio no Espírito Santo. Eu creio no Espírito Santo. Eu creio no Espírito Santo. Ele fazia isso como uma lembrança, lembrando-se a si mesmo de que nenhum pregador pode cumprir sua missão sem a capacitação do Espírito Santo. Dependemos de Deus. Segundo conselho, guarde isso. Nunca percam de vista que a nossa principal missão é pregar a palavra de Deus. Paulo disse exatamente isso a Timóteo. Aí no versículo 2. Prega a palavra. Paulo não disse pregue opiniões. Ele não disse pregue suas experiências. As experiências elas podem ser até mencionadas, compartilhadas, mas como ilustração daquilo que está sendo dito. Paulo também não disse prega sobre política. Ele não disse pregue sobre filosofias humanas. Ele disse simplesmente pregue a palavra. Essa é a missão do pregador, queridos. Essa é a minha missão. Essa é a tua missão. Essa é a nossa missão. Amados, a autoridade do pregador não está na sua eloquência, na sua sabedoria, no seu conhecimento, no seu carisma, né? De fazer o povo dar glória ou não. A autoridade do pregador está na palavra de Deus. Até porque, queridos, somente a palavra de Deus transforma o coração. Somente a palavra de Deus convence o homem do pecado. Somente a palavra de Deus anuncia a salvação em Jesus Cristo. Somente a palavra de Deus corrige, exorta, consola e edifica a igreja. Por isso, antes de preparar um sermão, busque no Senhor o texto que será ministrado. Peça direção ao Espírito Santo. Pergunte: Senhor, o que a tua igreja precisa ouvir? Não faça como aquela ilustração contada pelo pastor Hernando Dias Lopes sobre um pregador que disse o seguinte: eu já tenho uma mensagem para pregar, agora só falta o texto. Tudo errado, queridos. Tudo errado. Tem gente que faz assim. Tem uma ideia, tem um assunto, agora vou encontrar na Bíblia um texto para respaldar aquilo que eu estava pensando. Isto é completamente invertido. A mensagem começa com o texto. Prega a palavra. A mensagem nasce da palavra. É o texto que governa a mensagem.
E não é a mensagem que deve governar o texto. E mais, procurem, queridos, na direção do Espírito Santo, concentrar toda a mensagem em torno do texto lido. Desde a introdução à conclusão, que o povo possa estar ali entendendo, te acompanhando, viajando com você. Expliquem o texto, apliquem o texto, mostrem o que Deus quis dizer por meio daquele texto. Nunca seja como aquele pregador que lê um versículo apenas para cumprir uma formalidade e depois passa o restante da mensagem falando de outros assuntos, sem explicar e muito menos aplicar a passagem que acabou de ler. Amados, o povo precisa sair do culto entendendo melhor a palavra de Deus, seja qual for o assunto. Se vocês não forem fiéis, se eu não for fiel ao texto, nós vamos nos perder. E pior ainda, podemos fazer o povo se perder, viajar na maionese, como dizia o doutor Adalto Lourenço. Amados, eu já congreguei em uma igreja em que o pastor lia um texto bíblico e depois começava a falar de um assunto que mudava totalmente o assunto, mudava totalmente o contexto. Ele voltava para outro texto, sem explicar o texto que havia lido. Uma confusão só. No fim da mensagem, era difícil entender qual era, de fato, o assunto da pregação. Porque ele falou de tanta coisa. E do texto mesmo que ele havia lido, ele não explicou nada. O texto ficava em segundo plano. E as opiniões acabavam ocupando o lugar da palavra. Por isso, conselho de pastor, de amigo, que já prego há mais de 20 anos, não façam isso. Leiam o texto, expliquem o texto, apliquem o texto, permitam que a própria palavra conduza a mensagem. Assim, a igreja sairá dali alimentada pela palavra e não apenas pelas ideias do pregador. Amados, eu estou dizendo tudo isso não porque essas coisas estejam acontecendo entre nós. Muito pelo contrário, né? Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que tem aí procurado fazer o melhor nessa árdua e gloriosa missão de pregar a palavra de Deus. A cada dia, eu digo isso diante de Deus, eu tenho sido mais edificado pelas ministrações em nosso público. Eu tenho visto dedicação, oração, zelo e o desejo sincero de cada um transmitir a palavra de Deus com fidelidade. Eu louvo a Deus pela vida, né, do evangelista Rodrigo, da Joyce, da Biana, do pastor Marconi, do Léo, da Dani, da Manu e até do Deison, né, que levou 5 anos preparando o esboço. 5 anos. Mas quando ele pregou, foi uma grande bênção para a glória de Deus. Bênção pura. Então, queridos, continuem assim. Continuem buscando a Deus. Continuem estudando. Continuem amando a palavra. Repito, então, que o texto bíblico deve conduzir o sermão do começo ao fim. É ele quem estabelece o assunto. É ele quem determina os limites da mensagem. É ele quem aponta as aplicações. Quer um exemplo? Leia alguns sermões de Spurgeon. Amados, ele lia, às vezes, um versículo, 2 ou 3 versículos, mas ele esmiuçava aquele versículo ao máximo. Procure aprender com aquele, por exemplo, que foi chamado de o príncipe dos pregadores. Né? Na internet são vários sermões dele disponibilizados gratuitamente. Então, queridos, quando nos afastamos do texto, corremos o risco de colocar as nossas ideias no lugar da vontade de Deus. Por isso, sejam fiéis, ou melhor, continuem sendo fiéis ao texto que o Senhor colocou no coração de vocês. Não acrescentem aquilo que ele não diz e não retirem aquilo que ele ensina. Não forcem o texto a dizer o que vocês gostariam que eles dissessem. Ele dissesse. Tem gente que força. O texto não está falando daquilo e a pessoa está forçando para que fale. Queridos, deixem a palavra falar. Deixem Deus falar por meio da sua palavra. Até porque o povo, ele não precisa ouvir aquilo que pensamos. O povo precisa ouvir aquilo que Deus já disse. Está na Bíblia. E quando a palavra é pregada com fidelidade, queridos, o Espírito Santo age. Ele convence o homem do pecado. Ele fortalece os fracos.
consola os aflitos, edifica a igreja e fortalece vidas, transforma vidas. E, acima de tudo, glorifica o nome de Jesus. Então, esse é o nosso chamado. A nossa missão, a minha e a tua, é pregar fielmente a palavra e deixar Deus ser Deus. E deixar que Ele faça a obra que somente Ele pode fazer. Terceiro conselho: estejam sempre preparados para pregar a palavra de Deus. Sempre preparados. É exatamente disso que Paulo está falando a Timóteo no versículo 2 aí. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Ou seja, esteja pronto quando for conveniente e quando não for. Esteja pronto quando avisarem com antecedência e também quando o convite surgir de última hora. Amados, os irmãos sabem que temos uma escala de pregação. Né? Temos uma escala. Raramente alguém é pego de surpresa. Mas pode acontecer. Né? Como foi com Deison, quando não conseguimos chegar na igreja por conta de um acidente. Não tinha pregador. Quem ia pregar era eu ou o pastor Marconi, não lembro, mas não houve condições de chegar. E o Deison teve que pregar de improviso? Não, ele tinha uma mensagem preparada e foi uma bênção. Então, procurem sempre ter uma carta na manga, por assim dizer. Não deixem para preparar a mensagem aos 45 do segundo tempo. Ou seja, no próprio dia que forem pregar. Queridos, sejam organizados em nome de Jesus. Criem o hábito de estudar continuamente. Leiam a Bíblia todos os dias. Anotem as ideias que Deus colocar no coração de vocês. Pesquisem. Leiam bons livros. Existem muitos comentários bíblicos excelentes que podem nos ajudar a compreender melhor o texto. Eu tenho muita coisa, né? Temos ótimas ferramentas à nossa disposição. Eu tenho dezenas de comentários e eles têm me ajudado bastante ao longo dos anos. Sendo assim, amados, orem sobre o texto. Desenvolvam o esboço com calma. Revisem a mensagem. Não tenham pressa. Uma mensagem bem preparada demonstra amor pela palavra de Deus e também respeito pela igreja. Se você tem facilidade para pregar sem esboço, glória a Deus. Eu confesso que não consigo. E até invejo, no bom sentido, quem consegue. Um exemplo é o pastor, sempre mencionamos, Rafael Abdala. Raramente ele olha para suas anotações durante uma pregação, mas isso não significa que ele não se preparou. Muito pelo contrário, queridos. O esboço está gravado na memória. Ele é um excelente pregador e já contou que leva, em média, 12 horas para preparar uma única mensagem. Por outro lado, né, ouvi a história de um pregador batista, da mesma igreja que o Rafael Abdala, um batista, que dizia preparar suas mensagens nos 20 minutos de viagem de ônibus até a igreja. Né? Ele estava indo de viagem, sentava no ônibus e começava a preparar a mensagem. O resultado não poderia ser diferente, sabe por quê? As mensagens eram rasas, sem conteúdo, sem desenvolvimento e muitas vezes sem impacto. Mensagem peixe-espada, chato e longa. Então, os diáconos resolveram ajudá-lo. Sabe o que eles fizeram? Alugaram uma casa para ele a 2 horas da igreja. Ou seja, ele passou de 20 minutos até 2 horas para preparar a mensagem. A brincadeira é boa, mas a lição é séria. Uma boa mensagem não nasce às pressas. Ela nasce no secreto da oração, no estudo da palavra e em horas de consagração. É claro que Deus pode dar aí uma mensagem de última hora, se assim ele desejar, mas isso não é a regra, é a exceção. Via de regra, quem sobe ao púlpito sem preparo está confiando mais no improviso do que na responsabilidade que Deus lhe confiou. Repito, então, que pregar sem esboço não significa subir ao púlpito e falar o que vier à cabeça. Isso não é espiritualidade, queridos. Isso é falta de preparo. Pregar sem esboço significa estudar profundamente o texto,
organizar as ideias, estruturar a mensagem, guardá-la na mente e, então, depender da direção do Espírito Santo durante aquela ministração. No meu caso, porém, já repito, já disse, eu tenho bastante dificuldade para pregar assim. Eu dependo quase que totalmente do esboço. Deus não me fez com um QI elevado, com uma memória fotográfica, né? E eu não vejo problema nisso, nesse estilo de mensagem. O importante não é pregar com ou sem esboço. O importante é pregar com fidelidade à palavra de Deus, com organização, com clareza e na dependência do Espírito Santo. Portanto, queridos, quanto mais preparo houver, maior será a segurança para transmitir a palavra. Até porque, quando chega, no caso, o dia da ministração, o pregador ele não deve estar preocupado em encontrar uma mensagem. E agora? O que eu vou falar? Ele deve estar preocupado em discernir qual das mensagens que Deus já lhe concedeu é aquela que a igreja precisa ouvir naquele momento. Assim que tem que ser. Eu digo, queridos, para a glória de Deus, hoje eu tenho mensagens preparadas para pregar até o final do ano. Às vezes a minha dificuldade não é a falta de assunto. A dificuldade é buscar em oração qual é a mensagem que Deus deseja que eu pregue naquela ocasião. Por isso, sigam o exemplo do seu pastor. Crie uma reserva de mensagens. Isso não significa depender de mensagens antigas, sem buscar a direção de Deus. Significa, sim, estar preparado quando a oportunidade surgir. E eu quero concluir dizendo que, se possível, prepare também uma mensagem para um culto fúnebre. Que é isso, pastor? Queridos, esse é um dos momentos mais difíceis do ministério. Eu não gosto de enterro. Eu não gosto de pregar em cemitério. Não gosto. Não gosto. É difícil, mas é uma necessidade. Muitas vezes, a notícia ela chega de repente. E o pregador, ou você, que talvez nem tenha título de pregador, de pastor de nada, né? Nós precisamos levar uma palavra de esperança a uma família que está chorando. Nessas horas, não é o momento de começar a estudar do zero. Não tenho o que falar. É o momento de ministrar com seriedade, com compaixão e convicção. Portanto, vivam preparados. Nunca sabemos quando Deus abrirá uma porta para pregarmos. Nunca saberemos quando surgirá uma necessidade de última hora. Mas quando estivermos preparados, poderemos servir a igreja com tranquilidade, com fidelidade e para a glória de Deus. Amados, semana que vem, conto com a presença de todos. Eu pretendo concluir esse assunto nos versos seguintes. No final do versículo 2 até o versículo 5, que tem assuntos que dá pano para manga, mas eu vou resumir, em nome de Jesus, em meia hora para a glória do Senhor. Eu quero orar com você, por você, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, pela tua santa palavra, Pai. Obrigado porque o Senhor nos chamou para essa nobre, espetacular missão de anunciar o Evangelho. Reconhecemos, Senhor, que somos limitados e incapazes por nós mesmos, Senhor. Reconhecemos isso. Por isso pedimos que o Teu Espírito Santo continue nos capacitando, Senhor. Nos dirigindo, nos guiando, nos orientando e nos dando sabedoria cada vez que subirmos ao púlpito. Guarda nosso coração, Pai, do orgulho. Guarda-nos, Senhor, da vaidade. Guarda-nos do desejo de agradar os homens. Que o nosso maior prazer seja agradar somente ao Senhor com aquilo que pregamos. Dá-nos amor pela Tua palavra. Dá-nos, Senhor, disciplina para estudar. Dá-nos, Senhor, fome e sede de orar e depender mais e mais de Ti. Dá-nos coragem, Senhor, para pregar toda a Tua vontade, sem acrescentar e sem retirar nada daquilo que o Senhor revelou nas Escrituras. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis ao texto bíblico. Que jamais usemos o púlpito para anunciar as nossas opiniões pessoais, mas que sejamos instrumentos para anunciar a Tua verdade. Que jamais usemos o púlpito para jogar indiretas para ninguém, Senhor. Prepara-nos para cada oportunidade que o Senhor colocar diante de nós. Que nunca nos falte consagração, Senhor.
dependência do teu Santo Espírito e paixão por almas. Abençoa, Pai, cada pregador dessa igreja, desse ministério. Fortalece suas famílias, renova suas forças e conserva-nos, Senhor, firmes no chamado que recebemos de Ti. E que no grande dia possamos ouvir dos Seus lábios: muito bem, servo bom e fiel. Que tudo o que fizermos seja para a Tua glória, para a glória do Teu nome e para a edificação da Tua igreja, Senhor. Nós oramos assim em nome do Teu Filho Jesus. Faz de nós pregoeiros da Tua palavra, em nome de Jesus.